Olá, bom dia. Estamos às 11h30 do dia 2 de fevereiro de 2024. Então o ano é 2024, o mês é fevereiro e o dia é 2. Esta é a última parte da vida de Abraão. Aqui não deixaremos a menor dúvida do que o velho patriarca teve uma existência real. Então vamos seguir o roteiro e vocês terão de concordar comigo que depois de vocês lerem, ou depois que vocês ouvirem que eu vou ler, será impossível discordar de mim, porque são fatos históricos, arqueológicos. Nós temos um roteiro, vamos seguir esse roteiro. Vamos começar então. Samuel Noah Kramer, que nós temos aqui, cita as cidades sumerianas, entre as quais se encontra Ur, onde Abraão viveu. No seu mapa da página 265, encontramos essa cidade. Mas ele não se preocupa com Abraão, apenas cita a cidade de Ur. Mostra. Ele se interessava pela Suméria, nós dissemos isso. Então, aqui está o mapa. Aqui está o mapa. Então, vamos aqui, ó. Aqui nós temos então a cidade de Ur. Deixa eu voltar para a câmera. Aqui nós temos a cidade de Ur. Tá vendo, ó? Ur. Mas a intenção do professor Kramer, como já disse no outro vídeo, é mostrar a Suméria. Tanto assim que ele mostra aqui, ó, Nippur. Aqui ele mostra Uma, que é uma cidade conquistada por Mari. Tem nada a ver com Abraão. Abraão não era guerreiro. E Nippur interessa a nós porque Abraão podia escolher ter ido para Nippur em vez de ir para Ur, né? E aqui ele mostra Babilônia, que vai ser o grande império, e finalmente Larsa. Então ele mostra as principais cidades sumérias, mas mostra três que nos interessam muito, que é Nippur, que está aqui. Eu pus uma seta. Aqui ele mostra como era o mapa da cidade de Nippur. Ó, ele vai mostrar, ele mapeou, e aqui ele vai mostrar o mapa da cidade de Nippur. Então ele fez um desenho, e nesse desenho está aqui, ó, como é que era o mapa da cidade de Nippur. É assim, ó. Aqui ele diz, planta da cidade de Nippur. Aqui está desenhado a planta da cidade de Nippur, que ele vai apresentar aqui. Aqui ele dá detalhes, né? Se vocês forem esses números, essas numerações, ele vai dizer o que é cada edifício, cada quadrado desses, cada linha dessas, o que é. Para nós não interessa. O que interessa é que era uma cidade grande e importante. Mas Abraão poderia ter ido para Nippur, mas não interessava ele Nippur, porque ele era um intelectual. E ele queria uma vida intelectual. Portanto, para ele interessava Ur dos Caldeus, que é a cidade universitária. E aí é para lá que ele vai. Portanto, Nippur está aqui. Ele poderia ter ido para lá. Poderia ter ido também para Larsa, que está aqui, mas ele não foi. Ele foi até o extremo sul, que é Ur dos Caldeus, que está perto de Eridu. Então, Ur era a cidade universitária. Então, nos interessa. É para aí que Abraão vai. Então, mas o professor Noah Kramer não cita isso pensando em Abraão. Ele cita isso pensando apenas que está mostrando as principais importantes cidades da Suméria, né? Mas ele mostra que é uma coisa que não interessa muito. Já nesse tempo, ele mostra que existia aqui uma máscara mortuária que ele identifica como sendo, né, da época que Sargão II viveu. Sargão II foi fundador do Império dos Sargônidas. Então é curioso, ó. Aqui ele mostra em preto e branco, o que nós vamos mostrar ali vocês em colorido e de frente. Então aqui ele mostra bronze encontrado em Nínive, Museu de Bagdá. Então Sargão aqui, que era acádio, babilônio, tinha conquistado Nínive. E aí nesse mapa aqui, então nessa figura aqui, evidentemente,
ele conquistou o rei do Nínive, que está aqui. Então o rei de Nínive era este, e Sargão era este. E Sargão aqui em bronze, aqui aí em terracota, ou seja, aqui em um tipo de pedra, e aqui em bronze. Nós vamos mostrar isso aqui colorido a vocês, porque Sargão II é muito importante. Tá? Então o professor não tem intenção de falar sobre o Abraão e Ur, mas aqui ele mostra uma coisa que também o nosso professor Werner Keller mostra. Um governador. Governador de uma cidade de Mari, de uma das cidades de Mari. Mari tinha vários governadores. Nós já mostramos a vocês estava deitado numa sala, já fizemos um relato de outro que faz um relatório para o rei, dizendo que os benjaminitas estavam cercando uma cidade, que não é agora o nome, que pertencia ao reino de Mari. Então, nós temos aqui, embora não seja a intenção, um governador de Mari, e nós temos a máscara mortuária de Sargão II. E nós temos a do rei assírio que ele conquistou. Pronto. Para nós só interessa isso no livro do professor Samuel Nakama, porque a intenção dele não é mostrar nada que se refira a Abraão, é mostrar o que se refira a Suméria. Vamos ver agora a Sargão II em colorido. Vamos ver ele em colorido. O livro é Grande História Universal. Desse livro, que é da Bloch Editores, então nós tiramos a gravura que vou mostrar a vocês. É a cabeça de Sargão II, de frente, no mapa colorido. Então, está aqui. O livro é muito pesado, é muito grande, tenha paciência, mas aqui está ele. É a mesma figura, só que ela está de lado, é de bronze, aqui está de frente. Sargão II fundou a dinastia dos Sargônidas, que construiu a Babilônia, conquistou o reino de Mari e todas as cidades que Mari tinha, como uma, parece uma em português, mas é em babilônico, uma é uma cidade, e tinha dois governadores. Os governadores são citados nos nossos livros anteriores, na cidade de Mari e estava cidade do rei de Mari. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Aqui nós temos uma coisa muito engraçada também. Nós temos um relato que diz que quando Abraão foi oferecer um sacrifício a Deus, que Deus pediu a ele para oferecer o seu filho em sacrifício, ele então levou Isaac para oferecer em sacrifício. Mas, de última hora, Deus decidiu que não era isso, só queria pôr Abraão à prova. Então aqui nós temos o seguinte, foi encontrada uma peça belíssima que tem um suporte que era um carneiro preparado para o sacrifício. Na história bíblica disse que Javé pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaac. Ele leva o filho, mas quando chega na hora do sacrifício, então Deus segura a faca e então diz a ele: dirija-se aos arredores, você encontrar um cordeiro com chifres pretos. E esse cordeiro foi construído de maneira belíssima em metal e lápis lazuli, o que está em azul. Então, o que prova que nós temos aqui uma figura que é relatada na história de Abraão como sendo o cordeiro que substituiu o filho dele, porque Deus não queria que Abraão sacrificasse o filho, só queria pô-lo à prova. Esse cordeiro aqui, então, aparece também em outros mapas, em outros livros. Então, olha, Abraão sacrificou um cordeiro que foi oferecido por ele a Deus, misteriosamente, porque os chifres ficaram presos. E aqui está a peça de bronze que mostra isso. Então, nós temos várias provas, então, para quem quer ser coerente, de que a arqueologia não pode ser negada, e que tanto a máscara de Sargão
Vimos de lado e vimos de frente. Então, o grande, Sargão grande, então, mostram que o que está dito na Bíblia pode ser comprovado pela arqueologia. Então, no Kramer mostra essa figura de lado e a história universal mostra de frente. Vamos, portanto, voltar ao nosso roteiro. Em Samuel no Kramer, nós vemos fartamente, principalmente no seu mapa na página 265, que o velho patriarca era habitante do reino de Mari. Vamos à página 265. 265. Werner Keller. Não, Samuel na Kramer. Aqui já mostramos lá, então. Já mostramos. Kramer já mostramos ali. Então, já foi aquele mapa que nós mostramos anteriormente, né? No livro do Keller, nós mostramos que aqui na página 265, no final, ele mostra a página, o mapa onde aparece Ur dos caldeus, que é onde Abraão viveu. Uma parte da sua vida, porque é uma cidade universitária. Mas, para ele, a importância não era essa. Para nós é. Aqui está, Ur dos caldeus. No sul, extremo sul da Suméria. Então, Werner Keller não vai ter esse interesse. Não quer saber da Suméria. Ele quer saber da Palestina. E na Palestina vai haver um personagem chamado Abraão. E esse Abraão começa a sua vida na cidade de Mari. E nós temos aqui um mapa na página 24 do livro A Bíblia Tem Razão, do Werner Keller. Nós temos aqui onde tudo começou, a cidade de Mari. Mari, vai aparecer em outros mapas, vou mostrar. Aqui está seguida de Nínive, que é a Síria, depois de Babilônia e depois de Ur, finalmente Ur. Então, de Mari, Abraão veio para Ur, fazendo várias peregrinações e passando por vários lugares. Não é o único mapa que mostra isso. Nós temos outros mapas. Então, nós temos aqui, nesse outro mapa, do professor Werner Keller, um rei de Mari, nós já mostramos a vocês. Eu sou Langi Mari, e nós temos aqui, numa sala, foi encontrado um governador, na sala do trono, deitado a estátua do governador a serviço do rei de Mari. Depois temos um relato onde esse governador, não vamos ler no relato, presta contas de que está investigando que os benjaminitas, ou seja, a tribo de Benjamim, que é dos judeus, estavam pondo em risco o reino de Mari. Nós já lemos para vocês, é um relatório que esse chefe de polícia faz. É um governador da cidade de Mari. Portanto, não resta dúvida. Além do mais, nós temos aqui no livro do professor de História, abalizadíssimo, já lemos a vocês, os grandes iniciados. Nós temos aqui uma coisa que vocês não imaginavam, nem eu. Então, na parte onde ele fala dos patriarcas do deserto, os patriarcas monoteístas do deserto, a tradição monoteísta do deserto, ele fala uma coisa que eu não tinha ideia. Ele fala que entre os patriarcas do deserto, cita-se Moisés, na página 194, e cita também Abraão, na página 195. Mas o mais interessante, então, é que chamados Ibrahim, ou hebreus, e Abraão se identifica como Abraão, o hebreu. Mas o mais curioso de tudo, e que eu não sabia, é que o historiador romano Ovídio fala de Abraão. Ovídio é historiador romano. Então ele diz aqui, Então, quem eram, pois, os patriarcas do deserto? Moisés, já citamos.
Abrão, que depois muda para Abraão, e seu pai, né, Teraque, o seu irmão, Arã, que é um nobre da cidade de Ur, cidade da Caldeia, próxima à Babilônia. Arã, portanto, vai morrer depois, antes de Abraão. Então, Ovídio cita todos esses personagens que moraram na Caldeia, próximo da Babilônia. Cita no livro, Ovídio cita no livro Lexite, Acamenias, Pater Orcamus, Isque Septimus Aprisco Numerator, Origine Bello, Metamorfoses 4.212. Então aqui Ovídio, historiador romano, cita, portanto, o nome de Abraão, que isso eu não sabia. Ovídio é mais ou menos do ano da época de Cristo. Ovídio é contemporâneo de Augusto. Então, um pouco anterior. Então, tudo isso nós encontramos aqui. E aí, meus amigos, a questão agora é, se temos tudo isso provando que Abraão existe, então, por que tantas pessoas dizem que ele não existe? Por interesses pessoais. Vamos continuar. O foco de Kramer, portanto, é a civilização suméria, ele não interessa a Abraão, enquanto o de Keller é a Taré, Abraão e sua família. Os mapas, portanto, de Werner Keller vão mostrar Mari em várias situações. Mas, né, no mapa 43 de Keller, nós encontramos a Pentápolis Suméria. Então, vamos ao Werner Keller, na página 43. Página 43, e vamos encontrar a Pentápolis Suméria. Ele diz ali, vamos ver se é. Aqui fica difícil. 43, não, aqui é 32. Então quem está errado sou eu. 43, ele diz Kramer, na página 43, no mapa, ele mostra a Pentápolis Suméria. 43, 40. Acho que tá, eu coloquei o número errado aqui, não é 43 não. Não é 43 não. Tá? Então, deve ser em outro mapa. Não é 43. Aqui é o mapa onde ele dá detalhadamente, né, vários reinos. Ele dá ali, ó, a Mesopotâmia, do lado direito. Aqui a planície do Sinai. Tá vendo? Ó, da Oriente Médio todo, da Oriente Próximo, Oriente Distante, Oriente Próximo. Aqui a Península do Sinai e aqui o Delta do Nilo. Então, nós temos vastas referências ao reino de Mari, que foi a pátria de Abraão. E Abraão se separa do pai na cidade de Harã, que é aqui, finalmente em Harã. Então, Abraão se separa do pai. Mas por que se separa do pai? Porque o pai perdeu o filho. Então, aqui nós vemos ainda Mari. Ó, aqui nós temos Mari. Abraão desce para Ur, que está aqui, ó. Desce para Ur para completar seus estudos, que ele era um intelectual. O pai vai para Harã, mas ele desce para Ur. Aí mais tarde o pai dele vai ao encontro dele. E ficam Abraão, Nacor, Harã, Taré, Faleg e Serug, morando em Ur, até que Abraão complete seus estudos. Quando Abraão complete seus estudos, então terá, o Taré, um filho morre lá. Nós vamos ver isso aqui agora. Aí ele volta para Harã. De Harã, Abraão decide, então, ir para a Palestina. Aqui mostra o percurso que Abraão fez de Harã, onde morreu o filho de Taré, e vem aqui, esse roteiro é de Abraão, vem para a Palestina. Então temos material mostrando claramente que a Bíblia diz que a Bíblia tem razão, mas vamos seguir o roteiro. Então,
começando pelo título Século de Abraão, ele ressalta os descendentes do patriarca, dizendo que todos eram descendentes de filho de Sem, que era filho de Noé. E, por sua vez, Sem descende de Eber. Eber vai dar Harbi, que é árabe, e Rabiru, que é hebreu. Abraão era Rabiru. E hoje os Harbi, árabes, e os Rabiru se matam. Mas ambas são famílias semíticas. Mas o arqueólogo, não é arqueólogo, ele era um industrial bem-sucedido. O Everaldo teve a gentileza de mandar para mim a biografia de Sir Charles Marston. Agora, financiava expedições arqueológicas. Ele é apaixonado pela arqueologia. Então, o Everaldo mandou para mim. Muito obrigado, Everaldo. Então, nos interessa agora esse livro. Esse vai dar a prova definitiva. Então, ele fala, portanto, na página 70, da geração de Terach. Então, vamos ver aqui na página 70, no livro de Sir Charles Marston, as gerações de Terach. Página 70. Aqui não aparece, aqui já é a Palestina, aqui é a Palestina, tá vendo? Então, mas ele vai querer mostrar para nós, ele não quer só a Palestina. Aqui é para quem se interessa pela Palestina. Abraão depois vai ficar vagando por aqui. Vai para várias cidades, ele vai para aqui, ó. Aqui nós temos várias cidades. Damasco, Líbano, Tiro, Sidônia e vários outros. Antioquia, São Paulo pegou em Antioquia, mas aqui não é o que interessa a ele. Então, na página 70, então, ele vai falar detalhadamente coisas que são do nosso interesse. É o século de Abraão. Ele dá os antepassados de Abraão. Aí ele vai dizer, a Bíblia diz que Abraão descende de Sem. Sua genealogia é a seguinte: Sem gerou Arfaxade, Shelach, Eber. Eber é que gerou os hebreus. Faleg, Reu, Serug, Nacor. Então, Nacor está junto com o nome de Abraão, Terach e Abrão, cujo nome foi em seguida trocado pelo de Abraão. E Sem seria, então, pai dos descendentes de Eber. Eber antecede Sem, é bisavô de Sem, e Sem é descendente de Noé. Assim, de Eber nasceram dois filhos, um chamado Faleg e outro chamado Joctã. Então, Abraão se identifica com Eber, chamado Rabiru, os hebreus. Mas essas duas correntes não nos interessam. O que interessa é que gerou Abraão, Nacor e Arã. Arã gerou Lot, tudo isso é na Bíblia. E Arã morreu antes de seu pai. Ou seja, Terach gerou Abrão, Nacor e Arã. E Arã gerou Lot, que é a sobrinha de Abraão. Mas Arã morreu antes de seu pai, Terach, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Não é verdade. O nascimento de todos esses aqui é Mari. Então aqui o redator cometeu um equívoco. Mas o estudo crítico dessa situação revela ter Terach permanecido com a família em Ur dos Caldeus. Mas ele foi para lá por quê? Porque, olha o capacete da cabeça de Terach. Nós vamos ver esse capacete aqui em bronze. Está vendo? Aqui está em preto. Esse é o capacete que Terach usava na cabeça porque ele era um militar. Então ele protegia a cabeça. Vamos ver agora como é que está. Como é que isso aqui está. Esse capacete está aqui. Então, vamos ver esse capacete em bronze, protegendo a cabeça de Terach, porque ele era um guerreiro e ele tinha que ter um capacete para proteger a cabeça. Aqui está. Aqui está. Está aqui o mesmo capacete, tá vendo, ó, em ouro, que Terach botava na cabeça quando ele ia lutar, tá vendo, ó. Tudo a arqueologia prova. Esse capacete de Terach, o pai de Abraão, mercenário, chefe de exército, que conquistou a Babilônia e depois decidiu deixar a vida de mercenário e foi para Arã, mas Abraão foi para Ur completar seus estudos. Ó, está aqui a peça. Aqui está claro.
tem metal. Lá nós tínhamos mostrado aqui, nós tínhamos mostrado em preto e branco, em um desenho. Ó. Aqui é um desenho, em preto e branco. Tá vendo? Aqui mostra como se fosse na cabeça dele, a orelha e tudo. E aqui não. Aqui nós mostramos só o capacete, né? No museu. No Museu de Bagdá. Então, quem está dizendo? Né? É um de ouro usado em Ur, na época de Terak, no Museu de Bagdá. Então, pronto. Temos então todas as provas possíveis. Quem não aceita, então, é mal intencionado. Vamos continuar o texto. Nos interessa agora, ainda não apareceu o nome de Abraão. Então, Terak era um soldado mercenário, que não aparece no Antigo Testamento, mas há um livro do Antigo Testamento, apócrifo, chamado o livro de Asher. Assim como tem o Novo Testamento tem apócrifos, o Antigo também tem. E lá menciona-se o livro de Asher. E aqui o autor desfaz o engano que ele disse. Na página 72, ele diz: o estudo crítico desta citação, dizendo Terak gerou Abrão, Nacor e Arã, Arã gerou Ló, morreu ante seu pai, Terak, na terra de seu nascimento, Ur dos Caldeus. Mas ele diz: o estudo crítico desta citação revela que Terak permaneceu com sua família em Ur dos Caldeus, desde o nascimento até a morte do filho mais moço de Irã. Não foi, foi em Mari. A família viveu ali tempo considerável, até o momento em que nasceu Ló, filho de Arã. O texto não diz que Abraão nasceu na cidade de Ur. No entanto, podemos supor que ali foi educado, agora que ele conserta. Então, o texto não diz que Abraão nasceu em Ur. Não diz onde ele nasceu. Diz que Terak teve filhos e a família morava em Ur dos Caldeus. Não é verdade. Já provamos por Werner Keller que a família nasceu, toda ela, em Mari. Já não vamos voltar mais aqui. Agora vem o mais importante. Então, ele diz: não temos dados para informar, na página 72, que o texto que fala que Arã, Terak, Nacor, Faleg e Sarug nasceram em Ur dos Caldeus, viveram lá, não é verdade. Ele diz: o texto não diz isso claramente, nós apenas deduzimos. O fato é que Abraão, ele próprio, não nasceu nessa cidade, mas lá foi educado. Por quê? Porque ele era um intelectual. Então o pai sobe para a cidade de Arã e Abraão desce para Ur dos Caldeus. Agora vamos ver Ur dos Caldeus. Pronto. Agora vamos ver sobre Ur. Vamos ler sobre Ur. E agora vamos ficar perplexos. Porque, olhem só. As casas de Ur eram assim. Eram luxuosas, com 2 andares. Aqui é o teto. O Dr. Rios que era o 3º andar. Não tinha 3º andar, só tinha 2 andares. Mas muito luxuosos. Aqui você entra pela porta, na entrada principal, e tem outras portas que vão entrar e tem andares de cima. Mas aqui nós temos o importante. Nós temos na página 74 o seguinte: tabuinhas cuneiformes encontradas nos túmulos diz qual a educação recebida pelos habitantes de Ur. Por isso, Abraão foi para lá. Ou seja, vou repetir, foram encontradas nos túmulos dos reis caldeus tabuinhas cuneiformes dizendo qual a educação, o currículo que existia em Ur. Como Abraão era intelectual, ele lia livros e mais livros. Então, enquanto o pai vai para Arã, ele desce e vai para Ur. Agora já está adulto. Algumas das tabuinhas são inários, outras tratam de matemática ou aritmética. Portanto, tinha muitas ciências. Entre essas últimas, há métodos até para a extração da raiz cúbica e quadrada. Então, você vê que não é pouco conhecimento. Abraão sabia muita coisa, até religiosa. Porquanto no Antigo Testamento, você vê ele fazer uma macumba, para poder perguntar. Ele pergunta a José: como eu saberei que meu filho será dono dessa terra? Já mandou ele cortar pássaros e aves e bois
e carneiros, e de repente tudo escurece, ele fica apavorado, sente um pavor, o texto diz assim, porque há uma escuridão que desce, e no meio dessa escuridão, então Javé fala para ele: vou te mostrar, no meio dessas trevas, como será a vida do seu povo. E Abraão viu, e viu Jesus, porque no Novo Testamento Jesus diz aos fariseus: Abraão viu o meu rosto e se alegrou. Aí os fariseus assim: ué, não tem 50 anos? Disse que viste Abraão? Foi aí. Então nessa macumba, porque se vocês olharem esse texto do Antigo Testamento, né, Abraão prepara vários cadáveres, animais, coloca no braseiro, acende o fogo, e quando o sol começa a declinar, uma grande escuridão cerca tudo, ele sente um medo enorme, um pavor enorme, porque está dentro de uma escuridão, e aí Javé diz a ele, não é Javé, é o Shaddai. Então foi o canalha do Esdras que colocou Javé: eu vou te mostrar o seu povo. E vai mostrando as gerações que virão depois dele, e mostra Jesus. Então ele viu o rosto de Jesus, mostrado a ele por El Shaddai, que quis, através desse ritual, que é um ritual que ainda se pratica, segundo eu li na Bíblia das Paulinas, ainda hoje tem gente que sabe fazer esse ritual. É um ritual muito complicado, arriscadíssimo, e é de magia negra. Então Abraão praticava magia branca e magia negra. Deixa o carro passar. Sempre tem um carro que passa. Então, veja, Abraão recebe, portanto, o privilégio de fazer um ritual que é de magia negra, e nesse ritual El Shaddai, Esdras colocou Javé, mostra a ele todo o descendente dele até o final do mundo. E ele fez Jesus. Por isso Jesus Deus faleceu: Abraão viu minha face e se alegrou. Aqui está a explicação. Mas Abraão vai para Ur para completar sua educação, porque ele era intelectual, se interessava por uma universidade, e Ur era uma cidade universitária. Assim como Sipar tinha outra especialidade, assim como ele do estado dos guerreiros, né? Então ele vai, agora vem mais bastante. Por favor, abram os ouvidos. Lê-se o nome de Abraão, ou melhor, Abraão, em tabuinhas cuneiformes, que são contratos babilônicos daquele tempo, significando meu pai é poderoso. Também na Arábia Meridional encontramos tabuinhas com esse nome. Por isso é dado a Abraão o título pai dos fiéis, porque meu pai é poderoso, porque acreditou. Muito lugar mencionado de Abraão foi identificado nas ruínas exploradas. Agora a coisa pegou. Agora pegou porque ninguém pode negar. Vou ao texto para poder ler com clareza. Eu li no livro. Então, minha gente, Abraão, leitor, estudante, intelectual assíduo, vai para Ur, porque é uma cidade onde o deus Nebo, ou Nabô, dividiu o título de Deus da sabedoria com Enki. Mas Abraão prefere a cidade não o Apsu, que é a de Enki, mas sim Ur dos Caldeus, que o deus é Nabô ou Nebo. Então, Abraão aprendeu muita coisa, raiz cúbica, raiz quadrada, matemáticas e outras ciências. Mas o interessante é que lê-se o nome de Abraão nitidamente em tabuinhas babilônicas de contratos feitos por Abraão como rico comerciante na Babilônia. Na página 74, acabei de ler, vou ler de novo. Então, existe alguma coisa a acrescentar? Definitivamente não. Lemos o nome de Abraão em tabuinhas cuneiformes que são contados babilônicos naquele tempo. Página 74, vou ler de novo. Aqui está o livro, a Bíblia diz a verdade. C. Charles Marston, que foi quem financiou as expedições, vou ler para vocês. Abram os ouvidos, tá? Então diz: encontramos várias tabuinhas cuneiformes nos túmulos dos reis de Ur. Entre essas, tem métodos para extração raiz quadrada e cúbica.
mas também nós vemos contratos babilônicos com o nome de Abram em tabuinhas cuneiformes. E o significado é meu pai poderoso. Na Arábia também encontramos tabuinhas com esse nome. Está aqui, ó. Tá aqui. Página 74. Eu botei topíssimo. Pronto. Agora apareceu. Agora não tem dúvida nenhuma. Não há mais o que dizer. Não há mais o que dizer. Acabamos aqui. Pronto. Então aqui está. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui está o texto. Aqui está a página 74, onde diz que em tabuinhas cuneiformes os assiriólogos decifraram contratos onde Abraão, como rico comerciante, firma, né, por escrito, que é tudo naquela época como hoje, legalizado em cartório, e lá tem o nome de negócios, contratos de negócios feitos por um homem chamado Abraão, com outros homens que eu não cito o nome aqui. Então, temos provas documentais através de tabuinhas cuneiformes encontradas na Babilônia, que citam Abraão. E Ur fazia parte do Império Babilônico. Além disso, ele diz aqui que também na Arábia encontramos outras tabuinhas onde o nome de Abraão é citado. E o professor de História, Eduardo Churré, diz que Ovídio, historiador romano, cita o nome de Abraão como sendo conhecido em Roma, como sendo o pai dos hebreus. Pronto, não há nada mais a dizer. Com isso nós encerramos. Agora, quem quiser duvidar que Abraão é um patriarca, viveu em Mari, nunca acompanhou o pai nas expedições militares, mas viu algumas, por isso depois ele vai resgatar Ló, com 308 homens, ele vence acho que uns 1000, porque ele sabia a tática de guerra. Ele aprende com o pai, embora ele não fosse tendente à violência. Mas ali ele tinha que salvar Ló. Então, tudo segundo os testemunhos, a Bíblia disse a verdade, a Bíblia tinha razão, grande história universal. E aqui, o livro da Regina Pichel, Arte Pré-Histórica. História Universal da Arte 1, Regina Pichel, Arte Pré-Histórica. Usando esse livro, nós temos provas incontestáveis da existência física como pessoa real, não fictícia, de Abraão. Principalmente Ovídio, historiador romano, né? E as tabuinhas cuneiformes da Arábia, tabuinhas cuneiformes atestando o nome, onde aparece Abraão firmando um contrato comercial. E na Babilônia há vários contratos com o nome de Abraão. Agora, como negar isso? As tabuinhas estão lá, no Museu do... Vamos ver se encontra aqui. Em que museu? Já passamos, né? Mas aqui ele diz. Vamos ver se eu volto lá e encontro qual é o museu onde estão essas tabuinhas. Nos túmulos dos reis caldeus. Não dizem em que está, mas encontrado nos túmulos dos reis caldeus. Então, tabuinhas cuneiformes, sem dúvida, de um rei que conheceu com ele. Compôs porque ele era muito rico. Então, não diz onde está. Então, depois de Abraão, vamos falar da região de Israel e de Hammurabi, que segue-se na sequência. Segue-se na sequência. Na sequência, então, depois do fundador do Império Acádico, Sargão II, então nós temos os desordeiros que tomam o reino dele por pouco tempo. Depois vem um general que com o nome de Nabucodonosor, que unifica tudo, e aí o nome de Nabucodonosor vai adiante. E quem conquista o Império de Nabucodonosor é o famoso Hammurabi, que escreveu um código. Pronto, terminamos aqui aos 39 minutos, dando por certo, claro e sem dúvida que Abraão existiu, foi um personagem real, não fictício. Pronto, nada mais a dizer. Até o próximo.